Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Bem-vindo mais uma vez ao canal Rosângela Arte Crochê. Eu sou a Rosângela. Hoje no passo a passo vou te ensinar a fazer esta saia, já pensando no Réveillon ou para qualquer outras datas. Olha isso. Este será o nosso passo a passo de hoje. Fiz ela no tamanho até no joelho, para não ficar tão curta. Se você quiser, você pode fazer ela menor, fazer ela tamanho curto, ou você pode fazer ela midi. Olha que ponto fantasia fantástico que vamos confeccionar hoje. Até você que é iniciante, você vai conseguir fazer esse ponto, tá? Ele é super fácil. Olha assim, parece que é complicado, mas não é. E dá esse acabamento, esse detalhe aqui lindíssimo nas nossas peças, ó. Eu não forrei a minha saia, por quê? Vou dar uma dica para vocês. Se você quiser, você pode comprar o forro. Aí, você vai medir. Aqui onde a gente tem a nossa carreiras de pontos altos, você vai medir o seu forro abaixo da última carreira de pontos altos, que nem aqui, ó. Aqui nós temos essa carreira de pontos baixos, então, você vai vir com o tecido, você vai cortar e vai costurar aqui nesta carreira de pontos baixos, ó. Não na de ponto alto. Você vai costurar daqui pra baixo. Aí, você vai colocar o tecido, vai medir e vai cortar na altura que você desejar. Se você quiser ela mais ou menos até aqui, você vai colocar o seu forro aqui. Se você quiser mais curto, você corta ele mais curto. Ou você pode pedir para uma costureira fazer para você, que ela já faz e costura na máquina, certo? Eu não vou pôr forro na minha saia, porque eu uso esse shortinho aqui, ó, que é quase o tom da minha pele. Então, eu coloco ele por baixo e já fica, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó como é que ele fica. Aqui ele aparece um pouquinho, porque ainda não tá na pele. Mas quando visto ele, todas as minhas saias de crochê eu faço isso. Quando eu visto ele, ele estica bem, e aí ele fica bem transparente, já fica com o tom da pele. Então, eu uso esse shortinho aqui. Eu comprei ele na Shopee, se você interessar, tá? Em comprar. Mas se você não quiser o shortinho, você pode colocar o forro mesmo, certo? A nossa saia, ela ficou de altura, tá? Aqui, ó, da cintura até aqui na barra, 47 centímetros. De largura, ela ficou com 43 centímetros. Eu utilizei 317 gramas para fazer essa saia da linha Divine. No total de novelos, eu usei 2 novelos inteiros e mais um pouquinho do outro, mais 17 gramas de outro. Então, é onde deu 317 gramas, que ele é 150 gramas, tá? Então, serão 2 novelos desse e mais 17 gramas de um terceiro novelo, que será bem pouquinho, apenas pra gente finalizar. Isso foi no tamanho que eu fiz, tá? Nos meus 47 centímetros de altura. Essa medida ficou depois de pronta, certo? Então, este será o nosso passo a passo. Aproveite e te convido para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações, para que você seja avisada pelo YouTube sempre que tiver vídeos novos. Depois da saia, eu vou fazer a blusa também, então, vai ser um conjunto que eu vou fazer aqui na nossa videoaula para o nosso Réveillon. Para a nossa saia, eu vou precisar da linha Divine da Têxtil Piratininga Tex 295. Este fio é 85% algodão e 15% de outras fibras. A agulha que indica no rótulo é a agulha 2, a agulha 3. Vou trabalhar na cor branca. Eu vou trabalhar com a agulha 1,75. Vou trabalhar com uma agulha de espessura um pouquinho menor. Vou precisar da fita métrica para tirar as medidas, tesoura para fazer os nossos recortes, e vou precisar de pérolas. Essas minhas aqui são número 10, mas se você quiser, você pode utilizar a menor, ou a pérola é opcional. Se você quiser, você não precisa pôr. Então, este será o material
que vamos precisar para a nossa saia. Então, vamos para o nosso passo a passo. Eu começo fazendo uma laçada inicial, faço um xizinho, seguro, venho, passo a agulha por baixo da primeira laçada, pego a segunda e vou fazer um nozinho aqui, ficando como uma correntinha. Já posso soltar que não vai desmanchar. Vou vir aqui dentro do espaço e vou fazer um ponto baixo, que já vai servir como uma correntinha, e faço mais duas. Com o ponto baixo, eu fiquei com 3 correntes. Vou voltar aqui dentro e vou fazer 19 pontos altos. Com as nossas correntinhas, ficaremos com 20. Completei os meus 20 pontos altos. Puxo um pouquinho essa laçada. Venho aqui na minha terceira correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu termino de fechar. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Faço mais uma de separação. Então, fiquei com 4 correntinhas, certo? Venho no ponto alto da frente, dentro do ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto. Agora, eu vou seguir essa segunda carreira, fazendo ponto alto para cada ponto alto, separados por uma correntinha. Até chegar no final, vou estar novamente com 20 pontos altos. Finalizando a carreira, faço uma correntinha, venho aqui na terceira corrente, introduzo a agulha, faço meu baixíssimo. Agora, eu vim aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo, que vale já como a minha primeira corrente, e vou subir mais 2. Lacei o fio, vou voltar dentro do mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, já vou no próximo espaço vago, faço 2 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 2 pontos altos. E a nossa terceira carreira, vamos trabalhar 2 pontos altos dentro de cada espacinho, separados por uma correntinha. Finalizando a nossa carreira, fiz os 2 pontos altos, faço uma corrente, venho na minha terceira correntinha, faço meu baixíssimo, vou caminhar com um ponto baixíssimo em cima do ponto da frente. Chegando aqui dentro do espaço vago, vou fazer o ponto baixo e as 2 correntinhas. Vou laçar o fio e vou voltar aqui dentro do espaço. Vou tirar as 2 primeiras laçadas e vou segurar a última. Aqui eu tenho 2 laçadas na agulha. Laçada no fio, volto aqui dentro do espaço, faço mais um ponto alto, tiro 2 laçadas e seguro. Aqui eu tenho 3 laçadas na agulha. Pego o fio que vem do rolo, passo dentro das 3 e finalizo. Faço 2 correntinhas e vou para o espaço da frente. Novamente, vou trabalhar 3 pontos sem finalizar. Passo nas 2 primeiras laçadas e seguro. Lacei o fio, voltei aqui dentro. Passo nas 2 primeiras laçadas e seguro. Laçada no fio, volto aqui dentro. Passo nas 2 primeiras laçadas e seguro. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro das 3 e finalizei. 2 correntinhas, próximo espaço, um ponto alto sem finalizar. 2 pontos altos sem finalizar. E 3 pontos altos sem finalizar, tirando apenas 2 primeiras laçadas. Agora, eu pego o fio que vem do rolo, passo dentro de todas as laçadas e finalizo meu ponto.
faço as 2 correntinhas e sigo trabalhando no próximo espaço. E assim eu vou repetir por toda a volta até completar toda a minha carreira. Estou finalizando a nossa carreira. Venho aqui onde eu fechei o nosso ponto, faço um ponto baixíssimo e já vou dentro do espaço vago. Faço um ponto baixo, que já serve como a minha primeira correntinha, e agora eu faço mais 3 correntes, ficando assim com 4. Venho aqui dentro do espaço, vou trabalhar 3 pontos altos. Com as nossas correntinhas, ficarei com 4. Fiz os 4 pontos altos, faço 4 correntinhas. Volto dentro do espaço vago e trabalho mais 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos. Agora eu vou fazer um ponto baixo dentro do espaço sem fazer correntinhas. Faço 3 correntinhas agora. Vou no espaço da frente, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Fiz 3 argolinhas de 3 correntinhas. Fiz o ponto baixo, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, ó. Venho aqui dentro do espaço da frente, faço 4 pontos altos sem fazer correntinhas. Feitos os 4 pontos altos, faço as 4 correntinhas. Volto no espaço, faço 4 pontos altos. Vou no espaço da frente, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço. 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço. Fiquei com 3 argolinhas. Laço o fio, vou no ponto da frente. Faço 4 pontos altos. Quatro correntinhas. E volto aqui dentro, repito 4 pontos altos. E vai ficando assim, ó. Agora, eu vou completar o restante e vou ficar com um quadradinho da vovó. Finalizando a carreira, fiz as 3 argolinhas, um ponto baixo. Agora, o que vem aqui na minha terceira corrente, introduzo a agulha, faço meu baixíssimo, uma correntinha. Agora, eu vou cortar o fio, que eu já vou estar com o meu primeiro quadradinho pronto. Cortei o fio, passo agora ele para o lado de trás. E depois eu venho finalizando. E assim, ficou o nosso quadradinho. Agora, eu vou fazer a união. Eu já tenho um outro quadradinho aqui, já quase pronto. Ó, fiz o mesmo passo a passo, como vocês podem ver, ó. Mesma coisa. Agora, aqui, ó, pra poder unir, eu vou até desmanchar aqui junto com vocês pra mostrar como que eu vou fazer. Ó, aqui eu segui o passo a passo que eu te expliquei até agora. Ó, ficando com a parte redonda. Venho aqui dentro do espaço, faço o ponto baixo e as 3 correntinhas. Vou fazer aqui os 3 pontos altos. Isso aqui você vai fazer em todas, tá? Com as correntinhas, fiquei com 4 pontos altos, certo? Agora, a gente sempre faz 4 correntinhas. Para fazer união, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pegar o quadradinho, desse jeito que tá aqui, ó. Vou juntar
os 3 pontos altos aqui com os 3 pontos altos de cá. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu já prendi os dois lados, ó. Faço as 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui para finalizar esses 3 pontos altos, desses 4 pontos altos. Faço 4 pontos altos. Aí, eu já venho aqui dentro do espaço, lembra que a gente faz um ponto baixo sem correntinhas? Venho aqui dentro do espaço, faço o ponto baixo. Estamos trabalhando 3 correntinhas dentro de cada argolinha. Vou fazer uma correntinha. O ponto baixo já vai servir como a segunda corrente, então, eu já venho com ele aqui, ó, dentro da primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e volto aqui dentro dessa argolinha, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, venho aqui na florzinha, que eu já tenho argolinha, ó. Faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui na florzinha que ainda está redonda. Faço o meu ponto baixo aqui dentro do espaço. E aqui a gente já tá unindo, ó. Uma correntinha, venho aqui dentro da argolinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo. E aqui já ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Fiz o ponto baixo, agora eu venho aqui já na frente para fazer o meu bloquinho de 4 pontos altos. As 2 correntinhas. Venho aqui no lequinho, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, e volto aqui para finalizar esse lequinho, fazendo 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. E aqui eu finalizei, ó, já uni os dois lados dos 2 squarezinhos, e assim ficou as nossas florzinhas unidas. Para todos os lequinhos, nós vamos fazer a mesma coisa, viu? Para cada quadradinho aqui. Agora, aqui eu vou finalizar do mesmo jeito que eu fiz esse de cá. Então, aqui eu faço assim. Venho no espaço da frente, vou fazer o ponto baixo, e aqui eu vou seguir fazendo o mesmo que eu fiz aqui. As 3 correntinhas, um ponto baixo no espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Fiz os minhas 3 argolinhas, laço o fio, venho aqui dentro do espaço, agora é hora de fazer os 4 pontos altos. Faço 4 correntinhas, volto aqui dentro do espaço e faço 4 pontos altos. Venho no espaço da frente e já faço o ponto baixo, e agora eu faço as 3 correntinhas. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aí, eu já conto, eu tenho 3 argolinhas, então, agora eu faço os 4 pontos altos. Quatro correntinhas. Volto aqui dentro do espaço e trabalho os 4 pontos altos. Olha só como que vai ficando. E agora, aqui, eu vou fazer o ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui no último espaço, faço o ponto baixo. Agora, eu tenho as correntinhas que eu iniciei. Venho na terceira, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha,
Como aqui eu já cortei o fio, eu não preciso cortar, ajusto essa laçada e puxo esse fio para o lado avesso. E assim eu finalizei a união dos nossos quadradinhos das nossas florzinhas. Agora, para a próxima, a gente repete a mesma coisa. Vou mostrar para vocês mais uma vez, eu tenho mais uma aqui que eu já iniciei, como vocês viram, ó, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar mais uma vez para vocês, que a iniciante não ficar com dúvidas de como prender. Venho aqui dentro do espaço, eu vou fazer os 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas, venho aqui dentro do lequinho, ó, junto os 2 lados. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro da corrente. Faço as 2 correntinhas, volto aqui para terminar esse lequinho fazendo 4 pontos altos. Venho aqui no espaço, já faço o ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, que aqui são as 3 correntes, mas como eu vou unir, faço uma correntinha, venho aqui dentro do lequinho, do espacinho que eu tenho as 3 argolinhas, venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo, uma corrente, aí eu volto aqui dentro do espaço, ó, faço um ponto baixo no espaço da frente, uma correntinha, venho na argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui dentro do espaço da frente, um ponto baixo, uma correntinha, aqui eu tenho a minha última argolinha, venho nela, faço um ponto baixo, uma corrente, volto dentro do espaço aqui e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho eu fiz os 3 pontos baixos e olha só como que já vai ficando. E assim eu vou continuar repetindo o mesmo que eu fiz aqui. Agora, aqui a gente vai juntar as 2 pontinhas aqui fazendo um ponto baixo e faremos a mesma sequência. Venho aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto baixo e as 3 correntinhas. Volto aqui dentro, faço 3 pontos altos e fico com 4 por causa das correntinhas. Faço 2 correntinhas, venho aqui novamente, coloco um quadradinho do lado do outro, faço um ponto baixo aqui dentro das 4 correntinhas, faço as 2 correntinhas, volto aqui e faço os 4 pontos altos. E assim eu finalizo o lequinho e já prendo os 2 lados. Ficando assim. Volto aqui dentro do espaço, faço um baixo. Agora, eu vou fazer uma corrente. Lembrando, a gente sempre faz 3 correntinhas aqui na argolinha. Mas como eu estou unindo, eu faço uma correntinha, o ponto baixo que eu vou unir aqui dentro da argolinha já serve como um ponto baixo, que aí eu fiquei com 2. E a terceira correntinha, essa que eu faço agora, volto, venho aqui no espaço da frente e faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho na argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui no espaço da frente, faço um ponto baixo, uma correntinha, vou na argolinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui no espacinho da frente, faço um ponto baixo. Aí, aqui eu já conto. Tenho 3 argolinhas, então, fiz o ponto baixo, agora é hora de fazer o lequinho. Vou fazer os 4 pontos altos. Duas correntinhas. Venho aqui no lequinho que já está pronto, faço um ponto baixo dentro dele.
2 correntinhas, laçada no fio, volto aqui dentro e trabalho 4 pontos altos. E ficou assim. Então, para todos os tamanhos, você vai trabalhar do mesmo jeito, tá? Só vai mudar o total de quadradinhos que você vai precisar fazer para cada tamanho. Venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aqui eu fiquei com 4 argolinhas. Volto aqui dentro e faço os 4 pontos altos. Quatro correntinhas, volto aqui dentro e faço os 4 pontos altos. Venho aqui no espaço, faço um ponto baixo e sigo trabalhando 3 correntinhas e um ponto baixo para cada espacinho até formar as 3 argolinhas. Faço o meu lequinho e venho finalizando como eu expliquei para vocês até agora. Então, este será o quadradinho, as florzinhas que eu vou utilizar na minha saia. Na hora que eu for finalizar aqui, eu já passo para vocês quanto que você vai usar para cada tamanho. Aqui já está prontinho o nosso passo a passo aqui da flor. Eu vou adiantar o meu aqui e já volto para falar quanto você vai precisar para o P, o M, o G e o GG. Olha só como que já está ficando a minha fita, ó. Aqui eu tenho, para o tamanho que eu estou trabalhando, que é o G, 2, 4, 6, 8 quadradinhos. Para você que estiver fazendo no P, você vai precisar de 6, você no M, 8, tá? Você no G, 10 e você no GG, 12. É uma sugestão de tamanho. Você vai fazer essa quantidade que eu te passei e vai colocar na barriga ou na cintura, tá? A minha, essa aqui é a medida da barriga. Se você ver que tá justa, você pode acrescentar mais uma flor, ou se você ver que vai precisar de 2, pode pôr 2. Então, você medindo, você já vai vendo o tamanho que você precisa e o tanto de flor a mais que você precisa. Porque extensão de pontos, como são diferentes, pode ser que o seu ponto seja mais apertado do que o meu, então o total de quadradinhos que eu fiz para a minha não vai dar para a sua. Então, você precisa colocar 1 ou 2 flores a mais, tá? Depois de feito todo o cordão, agora eu vou ensinar vocês a fechar ele. Para fechar, aqui eu vou trabalhar os 4 pontos altos, que aqui, ó, eu já uni o lado de uma florzinha, né, de um quadradinho ao outro. Comecei a fazer essa lateral, aí agora aqui eu arrumo certinho para não ficar torcida. Fiz os 4 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas. E venho aqui dentro do espaço do lequinho, onde eu tenho as 4 correntinhas, vou fazer o ponto baixo, as 2 correntinhas, venho aqui no espaço e trabalho os meus 4 pontos altos. E aqui eu já estou completando o meu lequinho. Agora, eu venho aqui dentro do espaço, vou fazer aquele ponto baixo sem correntes. E agora, eu vou fazer as 3 correntinhas. Como ainda estamos fazendo a união, faço apenas uma corrente. Venho aqui dentro da argolinha, que temos as 3. Venho na primeira, faço o ponto baixo, ficando assim com a segunda correntinha. Faço uma correntinha, completo a terceira. Aí, eu venho aqui no espaço da frente e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho na argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha, venho no espaço da frente, um ponto baixo, uma correntinha, vou dentro da argolinha, um ponto baixo, uma correntinha, venho no espaço da frente, um ponto baixo. Aí, eu olho assim, já fiquei com as 3 argolinhas.
Então, fiz o ponto baixo depois da terceira, aí eu venho no espaço da frente e trabalho 4 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, venho aqui dentro do espaço, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, agora eu vou finalizar esse lequinho, olha só como que já ficou, ó. Vou fazer os 4 pontos altos aqui dentro do espaço. Vou no espaço da frente e faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Fiquei com as 3 argolinhas, agora eu venho aqui, ó, no ponto alto, dentro do último ponto, na terceira correntinha, e vou fazer aqui o meu baixíssimo. E olha só como que já ficou. E aqui ficou prontinha a nossa união e a nossa circunferência fechada. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte de baixo da nossa saia. Para começar a parte de baixo, aqui eu já fiz o ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Vou fazer uma correntinha que vai valer como um ponto baixo. Agora, aqui eu tenho os pontos altos. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Aqui eu tenho as correntinhas, tenho 2 correntinhas, então aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Tem aqui onde eu fiz a união, venho dentro desse ponto baixo, faço um ponto baixo. Tem as 2 correntinhas aqui do lequinho, vou fazer 2 pontos baixos. Agora, eu cheguei nos pontos altos, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui eu tenho o espaço onde nós temos aquelas 3 correntinhas. Faço 3 pontos baixos. Próximo espaço, tem as 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos. No próximo espaço da argolinha, tem 3 correntinhas, também faço 3 pontos baixos. Cheguei aqui nos pontos altos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei onde eu tenho as correntinhas dos lequinhos. Vou fazer 2 pontos baixos aqui onde eu tenho 2 correntes. Aqui é onde eu fiz a união com ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Vou nas 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. Novamente, cheguei nos pontos altos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei aqui no espaço onde eu tenho as 3 correntinhas. Faço um ponto baixo para cada ponto alto, para cada correntinha. Vou no próximo espaço, um ponto baixo para cada correntinha, ficando com 3 dentro de cada argolinha. Fiz os 3 pontos baixos dentro das argolinhas, cheguei novamente nos meus pontos altos. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Novamente, cheguei nas correntinhas aqui dos lequinhos. São 2 correntinhas, então, farei 2 pontos baixos. E assim, eu vou prosseguir por toda a volta, até chegar aqui onde eu dei início, fazendo a nossa correntinha. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos. Venho aqui onde eu fiz a correntinha, introduzo a agulha dentro da corrente e faço meu baixíssimo. Agora, aqui eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou contar 1, 2, 3. Venho aqui, ó, no terceiro ponto baixo. E vou trabalhar aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, novamente eu vou contar 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto, faço um ponto alto. Não faço correntinhas, conto 1, 2, 3, venho no quarto ponto alto. E vou fazer novamente 7 pontos altos no ponto baixo, perdão. E faço 7 pontos altos no mesmo espaço. 2, 4, 6 e 7. Laçada no fio, conto 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto, faço um ponto alto. Laço o fio, conto 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, faço novamente 7 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Conto 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, faço um ponto alto. Laço o fio, conto 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, repito 7 pontos altos no mesmo espaço. E vai ficando assim, ó. Vou trabalhar essa sequência agora de primeira carreira de 7 pontos altos e um ponto alto, que é o nosso ponto fantasia, por toda a volta, até chegar aqui no final e finalizar a nossa carreira. Estou finalizando a minha primeira carreira do ponto fantasia. Fiz os 7 pontos altos, agora eu conto 1, 2, 3, daqui era quarto ponto baixo, que era para fazer o ponto alto. Como eu já tenho as correntinhas, então eu conto 1, 2, 3, introduzo a agulha, faço meu baixíssimo e fecho a carreira. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vale como um ponto alto, mais 3 de separação. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto, faço um ponto alto. E aqui eu formei um Vzinho. Feito o meu Vzinho, aqui eu tenho 7 pontos altos. Então, eu vou pular o primeiro e o segundo, venho aqui no terceiro, introduzo a agulha, faço um ponto alto, vou para o próximo, outro ponto alto, vou para o próximo, mais um ponto alto. Agora, aqui eu tenho 2 pontos altos que sobrou igual aos 2 primeiros. Laçada no fio, vou pular esses 2 pontos altos sem fazer correntinhas, venho aqui nesse ponto alto sozinho, vou fazer um Vzinho. Faço um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Formei o Vzinho. Novamente, pulo 2 pontos altos, vou no terceiro, aqui 7 pontos altos, faço um ponto alto nesse, vou no próximo, um ponto alto, vou no próximo, 3 pontos, formo meu terceiro ponto alto. Laço o fio, pulo esses 2 últimos pontos altos, vou no ponto alto sozinho aqui, e vou fazer outro Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Vamos fazer mais um junto? Pulo 2 pontos altos, no terceiro, faço um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto, vou para o próximo, outro ponto alto. Sobrou 2. Laço o fio, pulo esses 2, vou em cima do ponto alto sozinho, faço um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. E assim, agora eu vou repetir por toda a nossa volta, até chegar aqui onde eu fiz as 3 correntinhas.
Estou completando a nossa segunda carreira. Fiz os 3 pontos altos, agora eu venho aqui onde eu comecei a fazer o meu Vzinho, conto 1, 2, venho na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço aqui o baixíssimo. E assim eu completei a nossa volta. Agora, nós vamos fazer a nossa terceira carreira no ponto fantasia. A sequência de pontos será apenas repetição. A gente fez essa primeira carreira aqui, agora fiz essa. Na terceira, eu vou repetir essa primeira carreira que a gente fez aqui. Na quarta carreira, vamos repetir essa. Então, será sempre 2 carreiras dessa sequência aqui para formar o desenho. Essa primeira, essa segunda. Aqui na terceira, eu vou repetir o que eu fiz na primeira. Na quarta, eu vou repetir o que eu fiz na segunda carreira. Então, vamos lá para vocês entenderem. Aqui eu vou vir dentro do Vzinho e vou fazer esses 7 pontos altos que fizemos aqui. Faço um ponto baixo aqui dentro e 3 correntinhas. Agora, eu volto aqui dentro do Vzinho, vou trabalhar mais 6 pontos, totalizando os 7 pontos. 4, 5, 6 e 7. Esse 7 aqui é esse 7 aqui embaixo, da primeira carreira. Laçada no fio, eu não faço correntinhas em nenhuma delas, tá? Porque se fizer correntinha, a sua saia ela vai abrir. Então, é sempre sem correntinhas aqui. Tem os 3 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sozinho, que é esse ponto alto aqui. Laçada no fio, venho dentro do espaço do Vzinho, vou trabalhar os 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Novamente, vou nos 3 pontos altos que eu trabalhei, no terceiro, faço um ponto alto. Vou dentro do Vzinho, faço 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nos 3 pontos altos, faço um ponto alto no terceiro. E olha só, estamos repetindo o mesmo que fizemos aqui na nossa primeira carreira. Agora, eu vou completar toda a volta e volto para começar a quarta carreira com vocês. Estou finalizando a nossa carreira, ó, e ficou igualzinha a primeira carreira de baixo. Agora, nós vamos finalizar ela e começar essa segunda carreira aqui, que é o Vzinho e os 3 pontos altos. Fiz o ponto alto em cima do terceiro ponto alto, venho aqui na minha terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aqui, vou caminhar em cima dos 2 primeiros pontos até chegar no terceiro. Cheguei aqui no terceiro, faço um ponto baixo. E agora, eu faço 3 correntinhas. Vou no ponto da frente, faço um ponto alto, vou para o próximo, outro ponto alto. E aqui, eu fiz o mesmo que eu fiz aqui, ó. Pulei os 2 primeiros pontos altos, trabalhei nos 3 do meio e pulei os 2 últimos. Laço o fio, venho aqui no ponto alto, vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Laçada no fio, pulo os 2 primeiros pontos, vou no terceiro, faço um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto, vou no próximo, outro ponto alto. Fiquei com 2 sobrando. Pulo esses 2, vou no ponto alto sozinho, faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, formando mais um Vzinho. Vamos fazer mais um junto com vocês. Pulo os 2 primeiros, vou no terceiro, faço um ponto alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. Vou para o próximo, outro alto. Fiquei com 3. Laço o fio, pulo os 2 pontos altos, vou no que está sozinho aqui na frente. Faço um ponto alto, 3 correntinhas
e um ponto alto, formando assim o meu Vzinho. E essa será agora a nossa quarta carreira, repetindo essa segunda aqui. Então, para você que for ter alguma dúvida, basta você olhar o seu trabalho que você já vai ver o passo a passo que você vai ter que fazer, porque será apenas a repetição da primeira e da segunda carreira. A primeira carreira é repetir aqui na terceira e a segunda carreira estou repetindo na quarta. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou repetir a primeira novamente. Em cima do terceiro ponto alto, faço um ponto alto, dentro do Vzinho, 7 pontos altos. Em cima do terceiro ponto alto, um ponto alto, dentro do Vzinho, os 7 pontos altos. E assim você vai seguir até completar o tamanho desejado no comprimento da sua saia. Você pode fazer mais curta, mais longa, você pode fazer ela midi, você pode fazer ela média. Então, esse ponto fantasia dá para fazer em qualquer tamanho. Vou seguir fazendo a minha aqui e já volto com vocês. Estou finalizando a minha carreira e chegando já no comprimento que eu preciso. Faço um ponto alto no terceiro ponto alto, venho na minha terceira correntinha, introduzo a agulha, faço um baixíssimo, uma corrente, alongo o fio. Aqui eu vou cortar, porque o próprio ponto fantasia será o meu bico de acabamento aqui. Agora, eu vou trazer esse fio para o lado de dentro. Trazer ele mais aqui no meio dos pontos. E depois eu vou finalizar. Você pode finalizar aqui como você tem costume. E vai ficar com esse biquinho aqui, ó. Olha como que ficou a minha saia. Olha só. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Vamos ver o tamanho que ficou. Aqui a partir da primeira flor até aqui embaixo na barra, ficou com 53 centímetros e meio, 54 centímetros ficou a minha saia. 54 de altura. Se você quiser mais longa, você pode fazer, e se você quiser mais curta também, você pode fazer. Agora, vamos trabalhar a cintura. Para a cintura, eu vou vir aqui onde eu tenho o fio que eu finalizei aqui, a última flor. Vou esconder esse fio aqui dentro, trazendo para o lado avesso. Escondendo ele assim, quando eu vim com a minha próxima carreira, ele já vai ficar bem escondidinho aqui. Para fazer a cintura, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vem em qualquer uma das flores ou do quadradinho, vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos altos. E vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, já vou segurar esse fio, que eu já vou esconder ele. Vou no ponto alto da frente, vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo, outro ponto baixo. Aqui eu tenho o meu último ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu tenho as correntinhas. Aquelas correntinhas que a gente trabalhou, fazendo 3 pontos. 3 correntes. Venho aqui e faço 3 pontos baixos dentro dessas correntes. Vou para o próximo espaço da argolinha, tenho 3 correntes, faço mais 3 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, 3 pontos baixos. Venho aqui onde eu tenho os pontos altos já, ó. Tenho o primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. Já escondi bastante esse fio, agora eu solto ele, que depois eu
volto e corto a sobra que ficou. Faço um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, aqui eu tenho as correntinhas do nosso lequinho. Tenho duas correntes aqui, vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro dessa corrente. Aqui eu tenho ponto baixo que eu uni os dois lequinhos. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Agora, eu vou na corrente do lequinho, tenho duas correntes, faço 2 pontos baixos. E começo o próximo quadradinho. Vou fazer um ponto alto para um ponto baixo para cada ponto alto. Agora, eu tenho aqui o espaço da corrente, tenho 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos dentro dessa corrente. E sigo novamente repetindo 3 pontos baixos dentro da corrente. Próximo espaço, 3 pontos baixos na corrente. Aqui eu faço 2. Agora, novamente, eu tenho os pontos altos aqui. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei aqui no espaço da corrente do lequinho, tenho duas correntinhas, faço 2 pontos baixos. Aqui eu tenho a sobra do fio que eu finalizei, já vou prender também. Venho aqui no ponto baixo que eu uni os dois lequinhos, faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço do lequinho da frente e faço 2 baixos. Agora, eu tenho os meus pontos altos, trabalho um ponto baixo para cada ponto alto. E assim, nós vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. Cheguei nas correntes novamente, tem 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos. E essa primeira carreira aqui vai ficar desse jeitinho, que estamos preparando ela para vir com a próxima, que vai ser a cintura aqui. Vou seguir até completar toda a volta e vamos começar a nossa segunda carreira da cintura. Estou finalizando a minha carreira de pontos baixos. Venho aqui onde eu fiz a correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto. Vou para o próximo, outro ponto alto. E agora, eu vou seguir essa segunda carreira da cintura, trabalhando um ponto alto para cada ponto baixo que a gente fez na carreira de baixo. Vou completar toda a volta. Chegando aqui no final, vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos. Vou ter aqui na cintura 3 carreiras. Então, finalizando essa, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto, como eu estou fazendo aqui. E agora, estou fazendo um ponto alto para cada ponto baixo. Nesta segunda carreira de pontos altos, será um ponto alto em cima de cada ponto alto. Finalizando a segunda carreira, fecho na terceira correntinha com baixíssimo, subo 3 correntinhas, como eu fiz aqui, e começo a trabalhar novamente um ponto alto para cada ponto alto. Completando a terceira carreira, a gente volta, que aí eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos em cima da terceira carreira de pontos altos, e a nossa cintura vai estar finalizada e a gente volta para terminar a nossa saia. Estou finalizando a minha terceira carreira de pontos altos. Venho aqui na minha terceira correntinha, introduzo a agulha, faço um baixíssimo, uma correntinha, alongo o fio e agora eu vou finalizar. Eu não fiz uma carreira de pontos baixos aqui em cima, ó, dos pontos altos, mas se você preferir, você pode agora entrar fazendo uma carreira de pontos baixos para cada ponto alto, tá? E assim ficou a cintura da nossa saia. Como vocês podem ver, ó, aqui eu já coloquei algumas pérolas em alguns quadradinhos e vou ensinar você a colocar.
Para colocar as pérolas é opcional, tá? Eu peguei o fio, passei dentro de uma das pérolas, a minha número 10. Venho aqui dentro de qualquer um dos pontos altos. Puxo essa ponta de fio para o lado de trás. Agora, na mesma direção, puxo a outra ponta. E agora aqui a gente faz 3 nozinhos para amarrar a nossa pérola. Se você sabe fazer de outro jeito, você pode fazer do jeito que você tem costume, tá bom? E assim ficou as nossas pérolas, ó, dos dois lados eu coloquei nos meus quadradinhos. E olha só como que ficou a nossa saia. Olha que charme que ficou, coisa mais linda. Agora, vamos colocar aqui, ó, a fitinha. Para a fitinha, nós vamos fazer o seguinte, ó, vou ensinar vocês, pra gente já colocar elas ali. Para a fitinha, eu vou utilizar 2 fios. E vou trabalhar com uma agulha um pouquinho mais grossa. Deixa eu ver qual agulha que eu uso. Vou usar a agulha 3, só para fazer a fitinha. Deixo uma ponta de fio e começo a trabalhar aqui as minhas correntinhas. Vou seguir fazendo as minhas correntes até eu chegar na medida de 1,30 m. Se você quiser maior, você pode fazer. Chegando na medida de 1,30 m, a gente já vem pra colocar na nossa saia. Completei o meu cordão de correntinhas. Agora aqui eu vou cortar o fio. E vou já passar na minha saia. Se você quiser também, você pode colocar uma pérola em cada pontinha. Aqui eu vou dividir a saia no meio. 2 quadradinhos pra cá e 2 pra cá. Ficou esse meio aqui entreaberto. Então, eu vou centralizar aqui nesse meio. Aqui não tem regras do total de pontos que você vai pôr, tá? Você pode contar, um exemplo, 4 pontos. Deixa eu pôr na primeira carreira. Um exemplo, você pode contar 4 pontos, 2, 4, e coloca a sua fitinha. Se você preferir, você pode pular 3 pontos e coloca a fitinha. Então, aí você coloca na quantidade pulando a quantidade de pontos que você achar que vai ficar bom, tá? E assim eu vou seguir agora por toda a volta até completar o cordão de correntinhas e a gente já vem. Prontinho, finalizei. Agora aqui, ó, pra essa sobra, eu vou abrir ela no meio e vou fazer 2 nozinhos nela aqui. Como eu não vou colocar pérolas, então eu só vou cortar agora. E assim ficou pronta o nosso cordão para amarrar a nossa saia. E aqui está a nossa saia prontinha. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.